Você está mais uma vez no Diber Podcast, episódio 6. Vamos falar hoje um pouquinho sobre um exercício físico. Eu creio que não é conhecido por muita gente ainda. Por quê? Eu também não conhecia, já ouvia falar sobre isso, mas eu não sabia para que servia. Eu não sabia qual era a finalidade. Eu achava que era para pessoas doentes, né? Ou para pessoas anciãs. Mas na realidade não foi nada disso. O meu contato com o Pilates foi algo totalmente diferente. Foi algo que inovou muita coisa, tirou, muita dúvida. E realmente eu vi que exercício físico existe várias formas de fazer. E existe também várias formas de você executar sobre ele para um determinado benefício. Meu contato foi ótimo e hoje eu estou trazendo uma convidada para vocês, que ela tem um estúdio aqui em Limeira. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre o que é o Pilates, né? Como ela chegou até aqui, logicamente. Vamos contar um pouco mais da história dela. Vamos contar e não, né? Vamos deixar com que ela conte sobre a história dela. Então, estamos aqui hoje a Priscila. Priscila, tudo bem com você? Tudo bom, e você? Bem também. Seja bem-vinda, primeiramente ao Studio House, que nos abriu as portas, e a Diber Podcast. Gratidão. Então, a noite é sua. Vamos explorar você essa noite. Que medo! Queremos saber o que você come, aonde você vive, tudo isso a gente quer saber. Pri, então vamos lá. O objetivo de trazer você aqui, logicamente, para quem está escutando a gente no rádio, na cama, no banheiro, no trono do rei, aonde quer que você esteja, no trabalho ou assistindo no YouTube em casa, trazer um pouco mais desse universo de exercício físico, que a gente vê muito academia, todo mundo migrando para a academia. Sim. Mas existe algo, creio eu, que Pilates é muito mais antigo, ou não? Sim. O Pilates, na verdade, ele foi a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Joseph Pilates, na verdade... Bom, dizem que foi o Joseph Pilates, né? Que desenvolveu o método, mas também tem pessoas que acreditam que foi uma mulher, que era uma bailarina. Certo. Mas naquela época não podia, né? Se dar invenções às mulheres, acabou ficando com ele. Mas ele, na Segunda Guerra Mundial, ele começou a trabalhar com mutilados. Certo. Então, ele começou a inventar, né, formas assim, igual tinha maca, então ele colocava, né, as formas de corda em cima da maca para a pessoa conseguir puxar o peso, com roldanas e tudo mais. E quando acabou a Segunda Guerra, que ele foi solto, aí ele pensou, por que não fazer isso? Então ele começou a trabalhar, mas aí ele voltou-se para o público de bailarinas. Então ele começou a trabalhar mais com o pessoal de balé, com as bailarinas. E para que serve isso? Então, na verdade, o Pilates, o método, ele é para fortalecimento, para alongamento, para melhora da mobilidade, principalmente para correção postural, para você ganhar a força, né, todo do powerhouse que a gente fala, que é a região de abdômen, para concentração, para melhora da autoestima, foco. Enfim, ele trabalha tanto o mental quanto o físico, vamos dizer assim. Não é só que nem eu, logicamente, eu tive um contato com isso, mas eu gostaria que você esclarecesse. Sim. Não é puxar peso. Não. É ganho de massa muscular. O Pilates, ele tem uma hipertrofia, ele tem um ganho de massa, né? Porque você tem que fazer força. Certo. Então, automaticamente, quando você faz força, quando você vence uma resistência, o seu corpo entende que ele tem que criar um músculo, ele tem que aumentar o seu tamanho. Mas ele não causa a hipertrofia igual de academia, por exemplo. Certo. Né? Que é aquela pessoa mais bombada, vamos dizer assim. Mas ele tem uma hipertrofia muscular, mas não é uma hipertrofia grande, né? Então, ele é um pouco diferente. Nós falamos que no Pilates a gente trabalha muito musculatura pequena, que é musculatura de estabilizações, diferente da academia. A academia, ela trabalha músculo grande. Certo. Né? Por isso que você tem a hipertrofia, a definição. O Pilates, não. Ele trabalha muito a musculatura próxima de articulações, próxima de coluna. Então, são musculaturas menores, né? Vamos dizer assim. Certo. Mas também a gente causa a hipertrofia das grandes também. Não exagerada, mas causa.
Entendi. E existe alguma restrição para as pessoas a fazerem isso? Porque a gente vê assim, quando você vai na academia, eu vou falar do contato que eu obtive com a Sim. academia. Eu cheguei na academia e a pessoa me pediu um monte de exame. Vai passar pelo cardiologista e vai ver como é que você tá. Beleza, fui lá e passei pelo cardio. Você tá legal. Fui pra academia, me inscrevi na academia. Vamos passar um exercício para você, 3 séries de 5. Beleza, você vai lá e vai fazer. Amanhã você troca. Sim. Aí depois você troca, aí depois do dia você troca. Quer dizer, dentro da academia, eu utilizava todos os aparelhos da academia sozinho, porque eu já tinha ficha na mão, ia lá e fazia. O que eu vi de diferente com você foi que quando eu cheguei lá, você me fez um treino particular, né, entendendo as questões que eu estava no momento. Então você fez algo muito específico para mim. E toda vez que eu vou, eu vejo que pega regiões diferentes. Teve partes do meu corpo que eu nem sabia que tinha músculo. E eu acabei conhecendo ali. Falei, isso existe mesmo? É assim, o método Pilates ele é um só, né? Eu trabalho com o clássico, tá? Que foi o mais próximo do desenvolvido por Joseph. O que acontece é que tem pessoas que trabalham, Pilates voltado para o circuito, tem Pilates aéreo, que é meio como se fosse um círculo, vamos dizer assim. Certo. Eu particularmente não gosto. Agora, igual você falou, você montou um treino específico para mim. Isso é minha particularidade, Tá. tá? Eu acredito que os outros profissionais também devam tratar da mesma forma. Mas qual que é a diferença de uma academia? Você foi para mim com hérnia. Sim. Então eu sei que a sua patologia é hérnia, eu tenho que tentar reverter esse quadro, eu tenho que ganhar força em tal músculo, alongar tal músculo e ganhar mobilidade em tal músculo. Então assim, você ia uma vez na semana, não tem como em 1 hora semanal eu ficar repetindo o mesmo processo, eu não vou conseguir trabalhar. Então o que eu faço? Eu monto todas as suas aulas, né? Cada dia que você for, eu vejo no que você está com uma dificuldade maior, o que eu preciso trabalhar a mais, o que eu não preciso. E ali eu consigo montar e pegar o que eu quero. Então, por isso que cada aula você exigia um músculo diferente, porque Verdade. realmente eu trabalhava um exercício de uma forma diferente. Eu falo do Pilates que ele é diferente da academia, porque geralmente são poucas as academias que não seguem fichinha, Tá. né? As maiorias seguem aquela fichinha onde você fica 2 meses no mesmo treino. Certo. E você, depois que você troca. Eu não gosto. Porque o corpo é acomodado. Então, se eu fico repetindo sempre as mesmas coisas, ele vai acomodar. Ele vai acostumar. Não somos contra a academia, não é isso? Estamos falando Não. duas situações diferentes. Isso, é a diferença. Existe ali um ganho, existe ali um objetivo, está sendo cumprido e é dessa forma. Sim. Eu disse que eu fui lá e fiz isso, mas assim, para mim foi uma coisa muito diferente. Por Sim. quê? Eu fui lá, fiz os pesos, fiz os negócios lá e tal, e eu não saí cansado. Por quê? Porque para mim carregar o meu próprio peso já é fadigado. Sim. Meu corpo já está estressado. Então assim, quando eu fui lá e fiz os exercícios, para mim, beleza. O rapaz aumentou, beleza, tá tudo bem. Houve ali uma dor muito pequena nos meus músculos, legal. Mas eu trabalhei com caminhão, carreguei caminhão, fiz muito esforço físico, até por isso que eu herdei essas hérnias de presente, a minha aposentadoria, essas hérnias. Então o que aconteceu? Quando eu fui para lá, para fazer o Pilates, eu vi assim, eu não sabia andar. Eu vi que o músculo que eu usava, aliás, nem sabia que eu usava músculo para andar, eu achava que eu usava os pés para andar. Então, assim, eu acabei inconsciente corrigindo até minha postura. E eu ganhei mais equilíbrio, Sim. que também herdei por causa de dirigir labirintite. Foi uma coisa que melhorou também. Por quê? Porque depende de equilíbrio. Então, eu tenho músculos que eu falei que eu nem conhecia, que começaram a sustentar o meu corpo. Então, eu me sinto mais confiante quando eu ando, quando eu pego alguém, ou que nem minha filha recém-nascida, eu pego no colo, eu tenho mais confiança. Eu sinto o meu peito, os músculos, quando eu estou fazendo qualquer coisa. Então, assim, e isso mudou. O que mudou foi a flexibilidade. Sim. Também aconteceu. O que eu, assim,
igual eu estava falando, a diferença, né, tipo, de uma academia e de um pilates, igual eu falei no início, nós trabalhamos músculos pequenos. Então, os seus músculos estabilizadores, o seu equilíbrio, ele não é trabalhado em academia. Não é que o profissional não saiba trabalhar, não é isso. É que os aparelhos mesmo da academia, é difícil de pegar esse tipo de musculatura. Tá, eu posso fazer pilates e academia, Super. sem problema. Oh, gente, eu até costumo falar muito para os alunos, é muito indicado. Um tipo de atividade física só, não é. Né? Igual a gente fala, você fazia pilates comigo uma vez na semana. Então, você trabalhava 1 hora só na semana. Então, assim, não é muito legal. O legal é você conseguir agregar outras atividades físicas juntas. Certo. Né? Outra coisa, academia é difícil você achar um profissional que faça alongamento. Entendi. A maioria, tanto na entrada quanto na saída, você não faz. Né? Tem um ou outro que às vezes pega no pé, você tem que alongar e tal. Mas se alonga, é aquela musculatura básica. É o ilipsoso, o quadríceps, o isquiotibial, o braço ali, acabou. Né? Você não faz aquele alongamento global, né? Você não pega músculos pequenos que precisam ser alongados. Então, você não trabalha a questão do equilíbrio. Você não trabalha a questão de respiração, principalmente. Igual você falou, eu não saía cansado. Mas por que você cansava lá, no Pilates? Porque a sua respiração era diferente do que você fazia na academia. Sim. Então, a gente trabalha também bastante a questão respiração. A forma certa de respirar. Solta o ar quando está fazendo força. Não trava o ar. Principalmente para quem tem hérnia, isso pode piorar. Né? Tá. Então, tudo isso a gente também trabalha a parte cardiorrespiratória. De uma forma um pouco diferente. Certo. Né? Então, por isso que... meu corpo mudou? Sim. Porque você nunca trabalhou aquilo na sua vida. Não, é verdade. Eu sempre aprendi que quando eu vou fazer algum esforço físico, eu travo o meu abdômen e respiração junto. É natural do corpo. A gente faz manobra de Valsalva, que é essa travada da respiração. Por quê? Você mantém o oxigênio ali no seu corpo por mais tempo, você ganha mais força para fazer. Certo. Mas é errado. Porque quando você pensa, você tá tudo travado aqui no abdômen, aí você puxa o ar e prende, esse ar tem que sair. E não tem para onde ele ir. Então ele começa a empurrar para trás. Então, para quem tem hérnia, ele empurra ainda mais o disco. Entendi. Né? Então isso não é legal. Por isso que sempre que ia fazer lá no Pilates, solta o ar. Principalmente quando era abdômen. Solta o ar, não prende, solta o ar. E o cérebro é difícil voltar para trás, né? Sim. Nossa, é horrível. Depois que você acostumou, né, a vida inteira fazendo dessa maneira, é difícil você conseguir ter uma reeducação. Né? Mas sai. Depois de um tempo vira automático e sai. Vira automático, gente. É engraçado que eu lembro, toda vez que eu for fazer o esforço, eu lembro de soltar o ar. Sim. Você que está acompanhando, calma. Fizemos aqui umas preliminares de como é, o que é, para que serve, etc. Mas vamos agora conhecer um pouquinho da sua história, como você chegou a exercício físico. Por que trabalhar com o ser humano? É uma história longa. Porque você poderia trabalhar em outros lugares, fazer outras coisas, mas assim, você é apaixonada pelo que você faz? Sim. Você gosta de fazer isso? Sim. Como eu cheguei na físio, é um pouco longo, assim. Não é aquela coisa, nossa, foi amor à primeira vista, eu sempre quis. Não. Não. Eu conheci, na verdade, o curso em excursão escolar. Vamos aproveitar que você falou que não foi amor à primeira vista. Não foi. E o que você queria fazer? Medicina veterinária. Medicina veterinária. Sim, desde criança amava animal, amava bicho, não. Eu quero trabalhar com bicho. E pet tá em alta, né? Eu brinco, eu falo assim, eu vou abrir uma pet shop pra desestressar às vezes quando eu preciso. Não, mas eu sempre quis, assim, medicina veterinária. Entendi. E aí, eu conheci a físio, porque eu nem sabia também, né, do curso, numa excursão da escola. A gente foi visitar as faculdades. E lá, na faculdade que eu me formei, né, tinha o laboratório de anatomia e as peças eram de humana mesmo, não era científica, não era sintética, era natural. Sim. Já achei super legal o negócio. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, peguei meu irmão, ele é mais velho, então ele tinha um livro que explicava sobre todas as profissões e eu comecei a pesquisar sobre a físio e me Aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo teste vocacional. Porque eu ainda não sabia o que eu ia seguir. Tá.
Aí a moça, né, a aplicadora do teste, falou, ó, escolhe 3 profissões que você gostaria. Coloquei a físio, porque era algo que eu achei interessante. Coloquei a medicina veterinária, que era algo que eu sempre quis desde pequena. E engenharia mecânica também, que era algo que eu gostava. Tipo, tudo a ver. Né? Engenharia mecânica. As 3 coisas assim, Caramba, tudo a ver. PET, físio, engenharia mecânica. Não, tudo a ver o negócio. Mas como que nasceu essa coisa da engenharia mecânica? Por quê? Você gostava do quê? Ah, eu gosto desses negócios, tipo, como é que eu vou explicar? Eu gosto da mão da massa, de pôr a mão na massa. Ah, entendi. Entendeu? Não tanto de ficar atrás da mesa, né, calculando e tal. Eu gostava da Certo. produção, né? Mas para ser só trabalhar na produção não tinha graça. Falei, então eu quero uma engenharia. Legal, legal. E aí, quando a gente fez o teste, no último dia que ela foi passar o resultado, ela falou pra mim, ela falou, ó, você é um tipo de pessoa que você não gosta de decorar. Você gosta de entender. Porque da mesma velocidade que eu decoro é a mesma que eu esqueço, Tá. né? Ela falou, e engenharia mecânica, querendo ou não, é muito número, é muita fórmula, você vai ter que decorar. Aí eu falei, então corta. A gente tira. Aí ela falou, ó, medicina veterinária, ok, você ama os animais, mas e se um animal morrer na sua mesa? Falei, eu desisto da profissão. Caramba. Ela falou, então, você tem muita dó. Ela falou, então não tem como você trabalhar com animal, porque você tem muita dó. Você tem uma ligação emocional com o Sim, animal. muito grande. Tá. Ainda ela Não, peraí, falou, então quer dizer que se eu morrer lá dentro do estúdio, de boa. de boa. Vem eu vou atender outro. de boa. Legal. Não, é só pra pontuar aqui. Não, mas o duro é que ainda ela brincou comigo, ela falou assim, com o que você não tem dó? Eu falei, com o ser humano. Vocês estão vendo, né? Gente, é brincadeira, eu tenho dó. Mas não tanto quanto o bichinho. Enfim, aí ela falou, ó, então vai pra físio, porque você gosta de ajudar. E é algo que dá pra você fazer, né? Você consegue ajudar os outros e tal. Quando eu entrei no curso, aí eu falei, não, é isso. É. Aí quando eu entrei no curso, que eu comecei a conhecer realmente o curso, eu falei, não, é isso que eu quero. Né? Só que, aí vem os quês da vida. É. No meu último ano de faculdade era estágio. Certo. Né? Eu me formei em 2010. Então, assim, não tinha... o Pilates não era conhecido. Eu acho que se ele era conhecido na capital, era pouco ainda, né? Então, naquela época não se fala, não existia o Pilates, vamos dizer assim. Ninguém falava muito sobre. Não, muito menos aqui no interior. E aí, quando eu me formei, o primeiro estágio que eu fiz foi hospital. Eu entrei na UTI. Aí foi amor à primeira vista. Eu amei aquilo. Falei, não. Tipo assim, a possibilidade de eu poder salvar uma vida, tipo, ter uma vida ali na minha mão e eu puder salvar ela, é isso que eu quero. Você viveu dentro da Deus. UTI. Aí eu fiz a minha pós-graduação, né, especializada para cardiorrespiratória e trabalhei 2 anos dentro da UTI. E o emocional, como é que você fez com tudo? Você fica frio. Ah, fica? Fica. As primeiras, é lógico, que os primeiros pacientes, as primeiras semanas você fica meio baqueado, mas depois vira automático. É um trabalho. É um trabalho. Eu até, assim, não recrimino muito alguns médicos quando eles perdem a humanidade, porque aquilo vira automático. É mais uma pessoa, é mais uma vida, é mais um número de leito, e aquilo vira, né? Mas, assim, no começo, eu via aquela oportunidade de ajudar, de salvar. Estava na minha mão. Porque a maioria das pessoas acham que o físio dentro do hospital é só mexer o bracinho, né? Ai, vamos mexer o bracinho dele. Não é. Aquele respirador do lado é o físio que controla. Não é? Então, se eu errar um parâmetro nele, eu posso prejudicar o paciente. Entendi. Ou, se eu acertar, eu posso tirar o tubo e salvar a vida dele. Então o físio controla até o respirador? Dentro da UTI, sim, é o Não físio. sabia. Então, a maioria não sabe. É. Mas é. E aí eu trabalhei 2 anos dentro de hospital. Aí aconteceu um problema familiar, meus pais se separaram, a minha mãe começou a entrar em depressão. E aí, como a área da saúde não é bem remunerada no Brasil, né? Para eu conseguir trabalhar no hospital, eu tinha que trabalhar num escritório e no hospital, para conseguir, né, ter um salário, vamos dizer assim, melhorzinho. Tá. E eu ficava 12 horas fora de casa, trabalhava final de semana, feriado, eu falei, não dá. Aí eu conversei no escritório, né, que eu trabalhava quando eu fazia faculdade, e eles me ofereceram um salário bom, então eu saí do hospital por conta da minha mãe. Na época eu estava noiva de uma outra pessoa,
E ele que me trouxe o Pilates. Ah, é? Porque ele mora, né, em Cosmópolis e ele ia muito para Campinas. E em Campinas começou a se falar muito. Ai, abri estúdio de Pilates e Pilates e Pilates. Aí ele veio e falou pra mim, Pri, por que você não tenta? Faz um curso, vê o que que é isso, porque a gente não sabia o que era. Né? Vai fazer um curso, vamos ver o que que é tal. Aí eu fui fazer o curso em Piracicaba. Aí me apaixonei também Pelo curso. pelo Pilates. Porque daí, pra mim, funcionou. Eu falei, gente, peraí. Se o negócio funcionou em mim, vai funcionar em todo mundo. Tá, mas você fez um curso teórico e Teórico e prático. prático. Tá. Teórico e prático. É, eu tenho encurtamento da região de posterior de coxa. Tá. E, tipo assim, com um exercício que eu fiz, eu ganhei o alongamento. Entendi. E, tipo assim, aquilo melhorou minha dor da lombar. Eu falei, gente, peraí. Se o negócio funcionou comigo em um exercício, isso realmente funciona. Então, eu posso falar que o Pilates é reabilitação do corpo? Prevenção e reabilitação. Entendi. Porque eu posso prevenir você de ter futuros problemas, como eu também posso reabilitar os problemas existentes. Porque os músculos que a gente precisa para se movimentar, andar e carregar peso, etc., vão estar mais fortalecidos. Sim, Tá, então isso previne. sim. E se eu tiver algum problema, como eu fui te procurar porque eu tinha problema, também Reabilita. sanou, zerou. Sim. Então, assim, aí eu vi aquilo, eu gostei. Aí eu falei, não, eu vou começar, né, trabalhar com isso. E aí foi muito engraçado. Porque eu tinha um dinheiro guardado que era para nós darmos entrada num terreno. Certo. Só que a Caixa, ela parou de aceitar só 10% e tal, então o dinheiro ficou lá comigo. Aí eu falei, por que não? O dinheiro é meu. Comprei todos os aparelhos. E deixei os aparelhos na garagem da minha casa. Certo. Eu falei, eu vou começar com calma, né, tal. E eu tava no escritório ainda. Aí nisso me deu uma louca. Eu falei, não tava dando certo no escritório. Fui lá, pedi a conta, já tinha os aparelhos mesmo. Então procurei um lugar, já tava com os aparelhos. O caixa que eu tinha feito, eu consegui começar o estúdio sem nenhuma dívida. E ainda consegui me manter por 4 meses. Ó, tá vendo? Pagando, né, tipo, pagando as dívidas fixas, né, que é aluguel, Certo. água e tal. Falei, vamos. Se estabilizou financeiramente para poder sair e falar, não, eu vou Sim, ver. agora eu vou. Tá. E aí faz 6 anos que eu tô com o estúdio. 6 anos. 6 anos que eu trabalho no mesmo lugar, com o estúdio, tá lá. E graças a Deus, desde o primeiro mês o estúdio já se pagou. Ele não me dava lucro, mas ele se pagava. Certo. Né? E é assim, no Pilates, eu consegui reaver o meu amor. Tipo assim, igual numa UTI. Tá, você tá... É um prazer para você É um isso? prazer. É prazeroso. É. A única diferença da UTI pro Pilates é que eu não tenho a pressão. Porque dentro da UTI você tinha aquela pressão, né? Meu Deus, vai morrer, massagem cardíaca e parou e não sei o que, não sei o que. Lá eu não tenho. Mas é a mesma coisa. Se eu não montar o treino certo pra você, eu te machuco. Sim. Eu te lesiono. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que estudar o seu caso. Eu tenho que saber a sua patologia. Não é qualquer coisa que tem que aplicar. Então ali eu falei, não, eu posso ajudar as pessoas, né? É um trabalho que eu preciso pensar, não é algo automático, porque eu odeio automático. Apresento para vocês Madre Teresa de Calcutá com estúdio de Pilates. Não é bem assim também, tá? Mas tipo, eu sempre gostei muito disso. E pra mim, igual, você falou, você não tem mais dores, né? Mas pra mim não tem gratificação maior do que às vezes quando um aluno chega pra mim e fala, Pri, tipo, eu vou falar uma coisa que a gente pensa tão simples, né? Uhum. Eu consegui vestir minha cueca. Porque tem pessoas que não conseguem. Então, assim, na hora que o aluno fala, Pri, eu consegui abaixar. Nossa, aquilo pra mim é muito, sabe? Eu falo, nossa, que beleza. Tipo, eu consegui. Vai mais longe do que propriamente financeiro, né? Sim, Isso é um legal. prazer. Eu falo pra todo mundo, gente, é difícil você ter seu próprio negócio, porque você não tem um valor fixo por mês, você não tem aquela estabilidade. Mas fazer o que ama... Eu acho que a Melhor estabilidade financeira
ela fica muito aquém do que a estabilidade prazerosa. Sim. Porque isso te estabiliza a você continuar fazendo o que você quer. Então você está engajado. Pode subir, pode descer, mês você não tem aluno, mês você tem e etc, porque é volátil. A gente sabe que o mercado é assim, né? A primeira coisa que as pessoas cortam são o quê? Academia, Sim. pilates, etc. Mas eu creio assim, a pessoa que sabe o benefício que tem e que não vai parar. Não, eu tenho vários alunos que aconteceu de ter uma pausa. Ai, Pri, financeiramente me apertou, tá, tudo bem. A pessoa conseguiu, tipo, se estabilizar, ela volta. Então, assim, eu tenho muitos alunos meus que sempre voltam. Então, por mais que eu tenha uma rotatividade, eles voltam. Então, é aquela coisa que eu falo, gente, eu tô fazendo o meu trabalho bem feito, porque ele está voltando. E sabe o que eu vejo também? É assim, não é uma coisa que você pode fazer em casa. Não. Porque um exercício físico eu posso levantar de manhã cedo e fazer. Sim. Um alongamento, posso fazer um relaxamento, eu posso virar meu pescocinho para cá, para lá, eu posso fazer o que eu quiser. Rotacionar meus braços, meus pulsos, fazer um polichinelo, eu posso sair andando no condomínio onde eu moro. Tudo isso eu posso fazer. Sim. Mas eu vi que o seu exercício não tem como eu ir lá e parar e começar a fazer. Por quê? Existe uma postura correta para cada tipo de exercício. E eu vi também a preocupação sua, em que a gente realmente fique na posição correta, que nem está passando aqui. Isso é e às vezes eu vejo você fazendo e falo, olha que coisa bonita, será que eu vou conseguir fazer? Ainda bem que não passaram minhas fotos aqui. Não, mas consegue. Mas tinha o meu vídeo, eu vi lá. É uma posição realmente não é nem de dar inveja, é tipo assim, eu também gostaria. Na verdade, eu costumo falar que assim, as fotos que a gente tira para Insta são fotos para chamar atenção. Ah, tá. Tá? Por exemplo. É o marketing. Esse movimento, ele trabalha muito o lombar glúteo fora da flexibilidade que a pessoa tem que ter. Chama escorpião isso daí, né? Isso. Que eu tô vendo que... Então, assim, ele é um movimento que eu não fico passando para os meus alunos. Eu nunca fiz. Um ou outro que conseguiria fazer. Também nem sei se eu conseguiria fazer isso. De momento não, só a hérnia não deixa. Mas assim, movimento, poses para tirar foto, que a gente costuma falar. Entendi. Tem alunos meus que conseguiriam, sim. Mas o risco de lesão aí, por exemplo, é grande. Ah, tá. Se eu não tiver com o meu abdômen bem travado, se eu não tiver com o meu glúteo bem travado, eu posso pinçar meu lombar. Gente, vocês sabiam que eu ouvia muito falar em glúteo. Não, bonito, né, gente? Glúteo. Parece que aquele, o que tem no pão? Glúten, né? Glúten. Eu assimilo uma coisa. Então, peraí. Quando eu como pão, vai pro glúteo. Então, uma coisa que eu não sabia é que eu tinha músculo no glúteo. De repente eu comecei a andar, eu saí de lá e eu senti uns negócios assim no meu glúteo, que eu falei, caramba, eu tenho um músculo aqui então? Aí eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, eu descobri um músculo novo. E agora eu ficava até flexionando, que eu falei, olha que legal. Mas pra você andar, é o seu glúteo. Eu não sabia que era ele, eu achava que era os pés. Não, esse movimento, por exemplo, também, ele é pra glúteo, mas ele é um que eu passo no estúdio direto. Entendi. Porque ele é um exercício mais simples, mais fácil, eu não corro risco de lesão, então eu consigo passar. Né? Mas para alunos avançados. Então eu consigo passar tranquilo. Eu sou café com leite ainda. Esse já é mais para alongamento. Olha que coisa bonita. Então, você falou a respeito do balé. Sim. E isso tem a ver com o balé, né? Sim. Não danço balé, tá, gente? Se você pegar muitos movimentos do Pilates, muito pontinha de pé. Então é pezinho de bailarina. Ah, tá. Né? Se você vê, abdômen contraído o tempo inteiro. Porque a bailarina, para ela conseguir se manter naquela postura, é abdômen travado. Se ela não tiver com o abdômen, com a perna e com o glúteo travado, ela não fica. Gente, quanta coisa para mexer meu cérebro, teve que fazer um negócio. Eu quase que eu levo no mecânico meu cérebro. Eu falei, vocês precisam arrumar, porque ela fala assim, mexe esse músculo, trava aqui, trava lá. Sim. Eu tinha que ficar assim, parado, analisando. Falei, não, peraí, deixa eu ver. Eu lembro. Tá, agora vai. Eu lembro. Pri, pera, eu tenho que pensar. Pri, calma, deixa eu pensar. Meu cérebro não ativa aquele sistema, não é? Não, mas não estava ligado. Acontece porque eu preciso que você estabilize um músculo para mexer com o outro. Entendi. Eu preciso que você deixe um, em forma isométrica para trabalhar na concêntrica com o outro. E ao mesmo tempo eu preciso da sua mobilidade e seu alongamento. Então, assim, por isso que eu falo que o Pilates é musculatura estabilizadora.
É diferente de você ir lá na academia, sentou na cadeira e ergue os pés. Você trabalha um grupo só. Tá. Quando eu trabalhava perna com você, eu trabalhava seu abdômen, eu trabalhava seu glúteo, eu trabalhava sua respiração e ainda associava com o seu equilíbrio perna. Fora o foco, concentração e consciência corporal. Então, acabava trabalhando um combo, né? Você não trabalha uma coisa só. E a gente nasce com isso funcionando? Você não engatinha? Eu não lembro, mas eu acho que engatinhei algum dia. A criança, para engatinhar, ela tem que ter muita coordenação motora. Por isso que a gente costuma falar que criança que não engatinha não anda de bicicleta. Ah, é? Ela enrosca. Então, assim, fazer o Pilates é fazer uma homeostase. Está voltando para o estágio original, entendeu? De fábrica. É uma revisão que você vai fazer no carro. É mais ou menos isso. E só peça de fábrica, é tudo original de fábrica. Não, é mais ou menos isso. Aí é mais um exercício de flexibilidade só, é alongamento. Entendi. Engraçado que no outro eu vi um celularzinho bem pequenininho. Você viu? Tirando uma mãozinha lá. Porque não tinha como eu tirar foto, então eu tinha que tirar no espelhinho. Parecia a mãozinha da família Addams. Era bem isso. Essa da bola eu fiquei com medo. É muito simples. Porque eu imaginei, é só ar que tem aqui dentro. Essa bola é de plástico. A gente pesa algumas arrobas, né? Não, vai dar essas problema. Não. Essas bolas foram feitas para aguentar uns 300 quilos. Não, eu vi que ficou... Eu até fiquei na... Sabe como eu me senti lá na bola? O Superman. Não, eu falei para o alto e avante. Não, as bolinhas aguentam. Dá medinho, mas elas aguentam. Na verdade, assim, o Pilates, ele trabalha um pouco diferente da academia no quesito força. Tá. A gente trabalha com mola, não trabalha com anilha. Então, a gente tem que fazer tanto força para puxar quanto para voltar. Eu vi que é bem tensionado. Sim, então você faz força nos dois movimentos. Então, você está o tempo inteiro com a musculatura contraída e ela contraindo em alongamento. Tá. O que é diferente. Né? Geralmente na academia você usa mais a contração. Isso, você usa só mais o movimento de contração. Você não usa ela alongando. Né? E no Pilates não, você consegue utilizar ela alongando. Entendi. Então, por isso a gente trabalha muito as duas musculaturas, por isso que você sentia muito mais. Eu creio que essa questão do Pilates, ela começou, que nem você falou, em 2010, não se falava muito, mas ali em Campinas já falava. Sim. Eu creio que foi assim, o meu trabalho mudou. Eu trabalhava com caminhão, carregava, descarregava, sempre trabalhei braçal. Uhum. De repente, também mudou. Sim. E foi em 2011 que isso aconteceu, virou a chave. Eu comecei a trabalhar do jeito que eu tô aqui, sentado. Eu passei a não andar, nem sol eu pego mais, eu nem sei porque eu sou moreno ainda. Nem sol eu pego mais, tá faltando vitamina D. Então o que acontece? Por essas situações, a gente teve que fazer o quê? Corrigir. Sim. Então o acúmulo de pessoas que estão enfermas com o seu próprio corpo e às vezes vai fazer um exercício que eu digo que não tá nem valendo a pena, porque eu fiz caminhada, fiquei fadigado, né, mas continuava fazendo caminhada, Sim. Não me doía o tornozelo, não me doía o joelho, não me doía nada. Mas eu sentia que no eu andar, eu não tinha estabilidade para andar. E não é por causa do meu peso, é porque o músculo que me coloca de pé não estava ali sendo acionado. Na verdade, eu vou falar da sua particularidade, tá? Não, sem problema. Minha vida abdômen. já é um livro aberto. Era abdômen. O seu centro de gravidade, o seu eixo, você tinha um abdômen muito fraco para conseguir se manter. Ele era grande, mas era fraco. Então, assim, lembra, não sei se você lembra no começo a dificuldade que você teve para começar os abdominais. Sim. Né? Por isso gerou a sua hérnia, provavelmente. Porque eu usava... Eu vi que eu usava coluna para levantar. Sim, nada em você era utilizado no abdômen. E isso é um erro 90% da população. Eu não sabia, para descer do carro eu descia errado. Sim, você rodava seu joelho. Eu rodava meu joelho para descer do carro. Sim, torcia. Mas você tava falando, tipo, das pessoas. Certo. Eu levo meu enteado no karatê, né? Eu olho as crianças, sem brincadeira, ele tem 6 anos. Então lá tem de 6, 7, 8. Elas não têm alongamento. A criança, você olha, ela tá travada. Então, essa tal de luta marcial, ele contrai muito, deixa muito rígido, né? Mas não só. Elas estão travadas. Por quê?
É só televisão. Não existe mais brincadeira, É né? só celular. Vê se tem criança correndo, jogando taco, brincando de queimada, subindo em árvore, pula cela. Coisas que a gente fazia, né? Aproveitando o ensejo aqui, tem um patrocinador oficial aqui do nosso canal, do Diber Podcast, que é o Wordbia. Dá uma ligadinha lá que tem essas brincadeiras lá. Contrata o Wordbia que tem essas brincadeiras lá. Vamos colocar essa criançada pra mexer. Mas é verdade. Como as crianças estão ficando muito hoje em dia, é dentro de casa, é no videogame, é no celular, é na televisão, não tem mais, elas não são mais ativas. Fisicamente. Sim. Então a musculatura está encurtando, não tem mais força, né? Eu até vejo assim, eu falo pelo meu enteado que eu vejo, o abdômen dele é totalmente fraco. Verdade. Então eu já vejo a coluninha dele entortando, aí eu falo pro pai dele, eu falo, pelo amor de Deus, a gente tem que trabalhar no abdômen com esse menino. Mas então assim, se as crianças que eram para ser ativas já estão assim, imagina os adultos. O nosso trabalho hoje é só computador, Só. é só ficar sentado. Você não caminha mais para ir na padaria, você pega o carro e vai. Mas tá tudo encurtando o tempo. Eu não tenho tempo pra ficar andando mole pra ir na padaria. Gente, a padaria perto de casa lá é 5 quarteirões. Todo mundo, vai de a pé. Meu, mas eu levanto e eu quero trabalhar às vezes. Eu já levanto trabalhando. Depois eu penso no meu café da manhã. Tá tudo muito corrido. Eu não vou ficar. E outros, eu sempre pensei assim: enquanto eu estou andando na rua sem fazer nada, eu podia estar fazendo alguma coisa. Eu fui treinado para trabalhar desde cedo, então eu tô perdendo tempo. Quando eu fui no Pilates, você mesmo sabe disso, eu escolhi um horário da noite, porque acabou tudo, acabou. Vamos lá? Vamos. Puxa, aí chegava lá, dava aquela respirada, vamos, então vamos. Aí, ali eu me desligava. Eu costumo falar para todo mundo, gente, se for para entrar aqui no estúdio e não se desligar, não entra. Você não vai conseguir fazer. Não, eu precisava do meu cérebro para fazer. Sim, você não consegue se concentrar. Você não consegue fazer o exercício. Então você tem que se desligar. Você tem que focar ali. Por isso que ele ajuda no foco e concentração. Porque você tem que se preocupar com aquilo ali. Não com o que está acontecendo lá fora. Certo. Não se você desligou o ferro, se você fechou a janela e vai chover, se tem roupa, não. Você tem que pensar no que está acontecendo ali. Mas igual você falou, mas eu perco tempo se eu for na padaria a pé. Sim. Tá, mas aí automaticamente o seu corpo vai, mais pra frente, vai te cobrar um tempo pra você tirar e fazer exercício com ele. É o que ele tá fazendo. Aí você vai, eu pensei que você ia falar assim, vai na padaria e aproveita, liga pro cliente e vai falando. Aí eu não converso com ele, porque eu tô andando, tô fadigado. Eu nem falei isso porque eu conheço. Não faz café e arroz. Porque depois daquele tal do Covid, eu não sou também a mesma pessoa. Me deteriorou um pouco aí. Eu nem falo porque eu já sabia disso. Mas eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, se você não tirar um tempo pro seu corpo, principalmente pra sua mente, você vai ser cobrado depois. Mas eu tenho que parar 2 horas da minha semana, 3 horas da minha semana pra fazer exercício? Tem. São 3 horas da sua semana só. Desculpa aí, Priscila. Não, o que é 3 horas perto de uma semana inteira? É muito tempo, né, gente? Dá pra você tirar pra poder fazer, porque não são 3 horas seguidas. Você consegue. É só querer, Dani. Tem limite de idade pra fazer pilates? Não. O que a gente costuma falar é que a gente indica para crianças maiores de 6 anos por conta do entendimento. Porque assim, por mais que igual eu tenho o hábito de mostrar o movimento antes do meu aluno fazer, né? Mas às vezes uma criança mais nova, ela não vai entender. Por mais que eu passe um movimento super simples, se eu virar para ela e falar assim, trava o abdômen, ela vai olhar pra minha cara com um grilinho na cabeça, tipo, que isso? Travou o abdômen. Né? Aí você fala, não, murcha a barriga e tal. Mas ainda assim vai ficar um grilinho na cabeça. É, só murcha a barriga. Né? Então, por isso que a gente fala que é pelo menos indicado de 6 anos acima. Porque daí tem uma noçãozinha, né, uma conscienciazinha corporal um pouco maior. Tá. Né? Mas aí é indicado até 100 anos, o quanto que a pessoa conseguir, sem problema. Não tem restrição de patologia, porque eu falo que de um exercício eu consigo fazer 5. Então vamos supor, por exemplo esse, pendurado tal, para uma pessoa que está no iniciante é difícil. Tudo bem, em vez dela ficar com a perna elevada, apoia no Cadillac.
Vamos começar do início, vamos subir só o tronco, vamos abrir só o peito. Então, de um movimento, eu consigo fazer várias variações para diferentes pessoas, para o que ela precisa naquele momento. Entendi. Né? Não tem restrição de sexo. Gente, o que me irrita, de verdade, é quando o homem vira e fala assim, é coisa de mulher. Não é? Eu amo receber homens que falam isso pra mim, porque eu coloco uns exercícios tão pesados. É. Aí ele sai de lá morrendo, aí eu falo, então, amigo, não é pra mulher? A mulher que faz. E eu não falei isso, hein? Não, você foi uma exceção. Mas muitos homens falam isso. Ah, é coisa de mulher. Não, não é coisa de mulher. Tipo, é mais difícil do que parece. Ou tem uns que falam, ah, é só pra senhorzinho. Não, não é. Deixa eu falar de um senhorzinho, de uma senhorinha, que eu perguntei um dia pra ela assim, e tem, você tava contando que tinha uma senhora que ia lá, né? Quantos anos ela tem? E a mais velha, assim, né, que eu atendo, ela tem 84. 84 Hoje. anos, tá? Eu tenho alguns 20, mas ela já tem 84 anos. Aí eu perguntei pra Priscila assim, e ela vem quantas vezes por semana? Aí você falou que ela ia 2 vezes por semana. Eu falei, gente, ela vem 2 vezes por semana. Ó, eu saio de lá acabado. É que assim, eu pegava mais pesado com você, tá? É. Vamos admitir. Vamos lavar a roupa suja. Vamos lavar a roupa suja. Abre Eu sabia a que eu dona, podia pegar mais lava a louça. pesado com você. É? Então eu pegava. Tá certo. Porque o que acontece? Por mais que o Pilates trabalhe fortalecimento, alongamento, né, mobilidade, às vezes a pessoa chega lá pra mim e ela não tá podendo fazer fortalecimento nesse momento. Ela tá tão rígida que eu não vou conseguir fazer força com ela. Então eu faço só mobilidade, só alongamento. Eu tenho que ganhar, tipo, uma soltura do corpo. Ah, tá. Na hora em que eu vejo que o corpo dela tá ficando mais maleável, vamos colocar força. Então eu tenho uma malemolência por aí, então. Você por isso tem. que você aproveitou, né? Você tem, então foi mais fácil de trabalhar, você tem bastante alongamento. Então eu já conseguia envolver bastante força com você. E a força, ela cansa muito mais. É, bastante. Então, às vezes, igual essa senhora, ela vai comigo, eu trabalho força com ela, mas é diferente. Né? Ela sai cansada também, mas eu não chego na exaustão, vamos dizer assim. Certo. Por quê? Eu sei que ela não vai aguentar, mas coitada, já tem 84 anos. Ela tá procurando qualidade de vida, então ela quer melhorar? Ela quer, mas ela não quer ficar com dor 3, 4 dias. Não, é uma coisa que eu via, até eu não fico 3, 4 dias. Me dá uma dor, não é nem dor, é a ausência das pernas, né? A gente chama. Ela não existe quando a gente sai de lá. Não existe comando. Tive que comprar um carro automático porque não dá pra pisar na embreagem. Não tem embreagem. O acelerador é com a bengalinha. Não, mas Tô sim. brincando. Não, mas existe uma ausência, lógico, qualquer exercício que você faça vai existir uma exaustão ali. Você fala, não, acabou, aparenta que acabou. Sim. Mas não, ao longo do tempo, que nem eu gosto muito da dor do alongamento. Você já é diferente, você gosta da dor do fortalecimento. Então, assim, quando eu fazia o fortalecimento, olha, meu cérebro teve que trabalhar com essa dorzinha. Quando chegava no alongamento, nossa, era um banho bem quente, bem gostoso. Aí eu saía de lá tranquilo. Mas 2 dias depois, eu ia levantar, eu sinto o músculo, mas eu sinto ele como? Me fortalecendo. Eu estou forte, eu ando bem. É que você tem esse entendimento. O que acontece muitas vezes? As pessoas, na hora em que elas sentem a dor, eu não quero sentir. Ela vai lá e toma remédio. É uma coisa que eu coloquei na cabeça que eu não ia tomar remédio. Porque o que acontece? O remédio, ele corta, então ele manda uma informação para o cérebro. Tipo assim, quando você sente a dor, é porque você lesionou seu músculo. Você teve microlesão. Isso é normal. Você precisa ter a microlesão para o seu corpo entender que o músculo não está forte o suficiente para ele conseguir aumentar as fibras e aumentar a sua força. Para regenerar. Quando você toma o remédio, ele corta essa informação. Neutraliza. Então o corpo nunca aumenta a fibra, ele nunca aumenta a força, ele fica estagnado. Porque o analgésico ele corta a informação do sistema nervoso, é o sistema nervoso que trabalha. Porque ele tira a dor.
E a informação que aquele músculo precisa fortalecer é a dor. E ele tira a principal informação. Então não adianta nada. Não. Tomou o remedinho. Então, assim, todos os meus alunos eu falo, gente, sentiu dor? Ou liga pra mim, eu passo uns alongamentos, ou vem aqui, a gente faz uns alongamentos, porque o alongamento ajuda, ele alivia um pouco essa sensação, mas não toma remédio. Mas aí você pega uma senhorinha de 84 anos, cansada, vamos dizer assim, né? A vida inteira com dor, já tá numa postura totalmente errada. Fígado constipado, tanto tomar analgésico. Sim, aí eu vou causar mais dor. Não, né? Então, o que acontece? Eu causo fortalecimento nela, mas de forma mais devagar, assim. Homeopaticamente. Sim. Pra ela ir acostumando com aquilo. Às vezes ela chega pra mim e ela fala, ai, a aula passada doeu, viu? É. Aí eu olho pra ela e falo assim, mas você sentiu dor só no outro dia, depois não sentiu mais. Eu falei, então é normal. Eu falo, não toma remédio, é normal. Ela, não tomei não, porque foi só um dia. Entendi. Entendeu? Mas se eu forço, por exemplo, um paciente, ele vai querer tomar, ele não vai aguentar. Então eu tenho que conhecer os meus alunos, eu tenho que conhecer cada paciente que eu atendo. Se eu quiser definir meu... Olha que bonito isso. Retinho, hein? Se eu quiser definir... Glúteo. Glúteo? Nunca ia imaginar Trava que era glúteo. Ele segura tudo. O glúteo segura tudo. Todo mundo quer ter ele, né? Vamos fazer ele funcionar primeiro. Igual a gente costuma falar, por que idoso cai bastante? Ah, Porque não tem glúteo. verdade. O glúteo sustenta pra andar, pra sentar, pra levantar. Melhora muito. Se você não tem... Geralmente idosinho não tem glúteo, né? Senhorizinhos não tem. É um músculo que não é trabalhado. E aí, pronto. Na realidade, todos esses músculos que a gente trabalha no Pilates, a gente nunca trabalhou em lugar nenhum, né? Não é bem assim também. Eu vou trabalhar ele quando? Eu mesmo nunca vi eu trabalhar quando eu saí de lá com meus glúteos. Ali que eu senti que eu tinha glúteo, eu falei, caramba, eu nem sabia que eu tinha Você poderia isso. até ter trabalhado o glúteo na academia, mas você é homem. Ah, tá. Geralmente a mulher trabalha glúteo na academia, né? O homem não Entendi. trabalha isso. Então, se eu quiser definir meu corpo, o Pilates serve para eu definir o corpo? Ajuda, mas não é o mais indicado. Não Pilates- é o objetivo. Não. O Pilates, bom, vou entrar numa briga aqui. Assim, Polêmica, vamos lá. Vou Vamos gerar pra uma polêmica, porque vai ter muita gente que vai me recriminar, vai ter muita gente que vai vir em acordo Comenta comigo. embaixo lá e eu ligo para ela depois e pego as respostas. Pilates cientificamente não emagrece, Tá. tá? Mas aí vai ter pessoas que vai falar que não, que emagrece porque é atividade física, porque ajuda, né, a ter aquela hipertrofia, então a gordura, né, se desloca, define, enfim. Cientificamente não é comprovado. Tá. Porém, daí vou falar de experiência minha. Tá. Eu tinha um aluno, por exemplo, que ele ia com esse reloginho que marcava as calorias. Ele perdia 700 calorias na minha aula. Ó. Do mesmo jeito que uma outra aluna minha ia, porque eu fiz experimentos, eu passei o mesmo treino, porque eles Laboratório não... do Laboratórios. Porque os dois não tinham patologia, eles iam porque eles gostavam. Ah, é? Né? Você simpatizou. A pessoa foi lá, queria fazer uma atividade, gostou, é isso aqui que eu faço. Então, como eles não tinham patologias, eu poderia passar o mesmo treino, né? Vamos dizer Sim. assim, não teria problema. Então, eu passei o mesmo treino para outra aluna, no caso, as mesmas molas, a mesma intensidade, ela perdeu só 300. Nossa, é de corpo para corpo, né? Então, assim, não adianta eu falar, Pilates ajuda a definir. Ele ajuda, porque ele tem a força, a gente gera, né, a força muscular, o alongamento ajuda muito a definição muscular. Então, assim, ele ajuda? Sim, mas não é o indicado. Se você falar, Pri, quero emagrecer, eu não vou indicar Pilates para você. Certo. Eu vou indicar exercícios cardiorrespiratórios, caminhada, corrida, sei lá, um crossfit da vida, funcional, mas não Pilates. Uhum. Pri, eu quero ganho de força, eu quero qualidade de vida, sem pensar na hipertrofia, né? Vamos no Pilates. Quando acontece alguma coisa com a gente, antigamente quebrava a perna, o braço, mandava para fisioterapia. O Pilates ajuda? Ou é a própria fisioterapia? Eu já tratei muitos pacientes como Pilates, mas era fisioterapia. Entendi. Até tive
uma paciente minha, né, uma aluna minha, que ela tinha sofrido acidente de carro um ano anterior, né, a vir fazer aula comigo. E ela tinha tido aquele movimento de chicote, né? Como ela não bateu a cabeça, ninguém tirou raio-x, tomo, nada né, dessa região do pescoço. Depois de um ano, ela começou a sentir muita dor. Foi ver, a vértebra do pescoço estava trincada. Meu Deus. Tinha quebrado. E não tinha o que fazer, porque já passou um ano, não ia consolidar, né? Então o médico fez uma cirurgia, ele colocou uma plaquinha de metal, né, no pescoço dela. Porém, o que aconteceu? Ele não pegou o pescoço inteiro, né? Nós temos 7 vértebras no pescoço, ele pegou só 2. Então as vértebras de cima começaram a escorregar para frente. Entendi. Porque não tinha musculatura o suficiente para segurá-las. E aí ele falou que ia ter que fazer uma outra cirurgia. Só que ela teve certos traumas, a cirurgia não deu certo, ela perdeu uma corda vocal, porque a cirurgia é feita na frente, enfim, ela não queria fazer. Então o médico falou para ela, vai na fisioterapia. E a filha dela me conhecia, sabia que eu era fisioterapeuta, e falou para mim, Pri, você consegue tratar? Falei, ó, é igual eu costumo falar, se a pessoa não está com dor, eu trato. Porque o que acontece, quando tem dor, geralmente tem que usar choquinho, infra e tal, e esse tipo de aparelhagem eu não tenho lá. Mas no caso dela era fortalecimento, falei, não, vamos lá. Ela fez 20 aulas, né, ela fez 10 aulas comigo, ela voltou no médico e foi só fortalecimento nos aparelhos, com mola, mas foi uma físio, vamos dizer assim, né? Entendi. Usei movimentos do Pilates, mas voltado mais para fisioterapia. Reverteu, não precisou operar. Olha que legal. Aí depois o médico sugeriu mais 10, né? Só para terminar mesmo o fortalecimento, vamos dizer assim. Aí ela fez mais 10 comigo. Então, assim, muitos alunos meus. Ai, Pri, igual eu tô com uma agora que tá com o menisco lesionado. Né? Tem que ir pra cirurgia e tal, mas tá naquela situação, não tá conseguindo fazer. Vamos pra fisioterapia. Então, eu utilizo o método, eu uso os aparelhos, mas com o conhecimento da físio, né? Então, eu aplico tudo mais como fisioterapia, não como Pilates daí, mas eu uso. Ah, então dá para fazer os dois. Dá. Eu lembro, sabe por que eu tô falando isso? Porque quando a médica me prescreveu, ela também prescreveu lá fisioterapia. Mas como eu conhecia o seu noivo, eu trabalhava com ele, eu falei, eu vou procurar, vou conversar com ele. E ele falou, não, pode ir lá, vai lá, conversa com ela. Aí eu mandei até a foto, lembro? Eu nem fui lá de medo. Eu mandei a foto, falei, e aí, dá para arrumar isso aí? Eu lembro, eu tenho até o seu exame guardado. Dá para arrumar isso daí? Não, dá. Hoje, muitos ortopedistas indicam a fisioterapia, o Pilates. Ao então invés o médico prescreve? O médico prescreve, porque nós não temos impacto. Ah, é zero. Como é exercício com a mola, né? Tira o impacto. Então, a gente consegue, por exemplo, uma pessoa com osteoporose. Se ela for na academia, ela vai se quebrar inteira. Tá. Né? Então, não, vai pro Pilates. Porque você consegue fazer o fortalecimento, a gente consegue, né, trabalhar sem gerar um impacto. Ah, quem tem problema articular, vai no Pilates. Quem tem hérnia, principalmente, é Pilates. Correção postural, principalmente. Então, hoje, tem muita indicação médica. Eu falo, dos 6 anos que eu estou no estúdio, vamos colocar de uns 3 anos para cá. Tem muita indicação médica. O médico aderiu. O médico indica. Ele indica o Pilates antes de uma hidroterapia, antes de uma academia, antes até mesmo da fisioterapia. E foi legal que até ajuda que a pessoa às vezes não precisa nem operar, né? Sim. Não são todos os casos. Não, dá para reverter. Muito caso dá para reverter. Quando o médico ele acredita que tem a possibilidade de reversão, ele indica um tratamento alternativo. Porque a cirurgia é muito dolorosa, né? É algo que a pessoa sofre. Então, nem os médicos querem fazer. Então, eles indicam um tratamento alternativo. E, nesse caso, eles estão indicando muito Pilates. Eu vejo, pacientes chegam para mim, eu tenho indicação médica, e assim vai. São poucos os que chegam para mim, eu quero testar uma atividade. Eu tenho ainda uns 2, 3 alunos que fazem realmente, porque gostam, não porque tem patologia. Mas é difícil. Sim, né? sim. A maioria só vai quando tá com a corda no pescoço, né? Vamos dizer assim, não tem mais jeito. Aí eles procuram, né?
Mas é bem indicado. Entendi. Vamos falar, ó, esse movimento é lógico que você falou ali que é mais... Esse é força. Esse é força, né? Esse é pura força. Força de perna, força de braço, força de abdômen. Eu tenho que manter a cintura escapular travada, que seriam os ombros. O abdômen está travado. E esse movimento, na verdade, a perna ela dobra. Então o carrinho volta e vai. Ah, tá. Né? Que aí foi só a foto. Tá. Né? Então você alonga, né? E Isso, volta. eu estico, vai e volta. eu Estica. dobro o joelho, né, para o meu corpo voltar Tá. e faço a força com a perna para esticar Então seu novamente. tronco tá travado pelo seu Meu abdômen, o corpo- braço tá isso. segurando ele em cima ali, entendi. Isso, meu tronco tá travado pelo meu abdômen, pelo meu braço, né? Uhum. E aí uma perna está travada, que é essa que tá solta, né? E a outra tá fazendo um movimento. Você que fica final de semana na sua casa aí, que o sofá tá assim, ó. Dá uma volta no tudo torto. estúdio. Dá uma volta no estúdio, você vai ver que o sofá não vai mais ficar assim. Eu vi isso, eu lembrei disso. Meu pai falava muito isso pra mim. Ele viajava com caminhão, então sábado ele tava em casa. Aí ele falava pra mim, ele já sabia onde eu sentava, ele falou, não fez nada, né? Vamos no sítio carpir. Mas Eu ia carpir com ele. Então, pra você que é. tá aí, o sofá tá assim, vamos dar uma volta lá no estúdio, que melhora até pra levantar do sofá. Ele nem vai ficar mais assim, você vai levantar muito mais. Porque às vezes a gente não levanta do sofá porque dói. Sim, é mais confortável ficar ali, o corpo acomodou na posição. E eu levanto da cama agora pulando, gente. Calma, nem pra tanto, senão quebra o prédio. Vamos lá, isso daí... Esse daí é fortalecimento também, a gente acaba usando força dos braços para se manter, mas é um alongamento muito grande da região abdominal peitoral Tá. e quadríceps, né, que é a famosa ponte, né, que... Posso comer antes? Posso comer depois? Existe alguma regra? Não tem regras. O que eu costumo falar pro pessoal é assim, quer comer porque tá com fome? Nada pesado. Tá. Por quê? Esse aparelho que eu tô, ele é um Barrel, tá vendo que ele é Sim. redondo, né? Ele chama Larder Barrel. E eu utilizo muito ele para fazer fortalecimento de lombar. Para você fazer esse fortalecimento, você fica com a barriga apoiada. Ah, tá. Então você imagina, você está numa feijoada e você vai fazer. Aí você tem que ficar deitado com esse negócio pressionando sua Não, barriga, né? vai ser lindo. Vai gorfar. Então eu costumo falar pro pessoal não fazer. Falo, Não gente, come não muito. come. Se tá morrendo de fome, come uma fruta, né? Que é algo um pouco mais leve, mas não fica comendo coisa pesada. Porque, Lembrei de uma história. Bêbado pode ir ou não? Olha, eu já atendi. Eu Não lembro. atendi bêbado, eu atendi com ressaca. Eu não bebo, mas eu lembro dessa história que ela falou. Eu Eu falei, bêbado contei. pode. Então você que toma uma, não tem problema, pode ir. Ele foi de ressaca, fez, saiu do aparelho tontinho, mas fez. E olha que bonito, né? Equilíbrio, força, um Esse é monte de bem coisa equilíbrio junto, e né? força. Esse é bastante equilíbrio e força, porque eu só tô apoiada no antebraço. Então, tudo que tá me segurando aí é meu ombro, ou abdômen, principalmente, e glúteo. Que legal. O abdômen com o glúteo anda junto. Ah, é? Eu achava que você dava aula só, mas você também treina nos aparelhos, né? Eu costumo falar assim, vamos supor, você é cozinheiro. Você vai servir uma comida que você nunca experimentou? Vai falar de comida. Eu gosto de comer. Então, assim, Você gosta de comer? Adoro comer. Verdade. É magra de ruim. Não, é mesmo, você gosta. Eu lembrei. Lembrou? O que você comeu mesmo? A gente foi no rodízio. A gente foi. Nossa, gente, o rodízio de japa. Preju ela, hein? Preju. Eu já tinha acabado de comer e ela tava comendo ainda. Então, assim, igual eu falo, você não vai servir um prato que você não experimentou. Então, como que eu posso passar um movimento pra você que eu não fiz? Ah, tá. Eu não sei o que ele tá pegando. Eu não sei como que eu posso variar ele pra ficar mais fácil, pra ficar mais difícil. Como que eu vou alongar aquilo ali? Como que eu vou mexer naquilo ali? Entendi. Não é só a teoria, eu tenho que ter a prática. Então, eu também treino. Então você treina. É que igual eu falei pra você, essas fotos, elas são pra fotos, Tá. né? Eu geralmente não costumo ficar passando exercícios mirabolantes para os meus alunos, a não ser que eles queiram tirar fotos também. Aí se eles querem tirar fotos também, eu até você passo. vai passar. Senão de caso contrário eu não passo, né? Exercícios mirabolantes não. Mas é que assim, eu sou um pouco contra, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que elas ficam indo no Insta,
ficam pegando um monte de treino, com um monte de postura, um monte de coisa diferente, e ficam aplicando nos alunos. Não que isso não é efetivo, mas tem tanto exercício simples que pega muito mais, o risco de você lesionar é tão menor do que eu ficar fazendo circo. Certo, entendi. Né? Então, assim, o circo a gente faz para tirar foto, para você chamar atenção, né? Mas com os alunos mesmo, a gente não faz tanto circo. Legal. Então vamos lá. A pessoa que está nos ouvindo, logicamente, está aqui. Você atende pessoas de Limeira e de outras regiões também? Sim. Tá. Ela quer te procurar. Ela vai te procurar no Instagram. Seu Instagram é? Estúdio Sintonia Pilates, tudo junto. Estúdio Sintonia Pilates. Isso. Entra lá no Instagram, segue ela, faça pergunta para ela. Pode perguntar, gente, eu adoro responder. Tá dando, adoro um desafio. Tá dando aula já? A pandemia deu aula online ou não? Então, quando você Precisa falou... do aparelho, né? Então, igual você falou, não dá para fazer em casa. Não dá para fazer em casa. Quando surgiu a pandemia, eu fiquei 2 semanas paradas. Eu tentei fazer, né, aula online com os meus alunos. A gente dá para fazer exercício assim. Meus alunos falaram para ir, pelo amor de Deus, volta. Não é a mesma coisa. Tá. Então, é algo que não dá. Por exemplo, para você cobrir uma semana, vamos supor que... peguei Covid e vou ter que ficar uma semana afastada, né? Então, para eu conseguir cobrir uma semana, ok, eu consigo. Porque é 1 ou 2 aulas, então você fazer em casa, dá. Eu consigo ter movimentos solo que repercute na mesma coisa que se eu colocar num aparelho. Tá. Agora, seguido, igual foi a pandemia de 3, 4, 5 meses parado, não tem dá. como, tá. Não dá, eu tive que voltar. Aí eu consegui uma licença da prefeitura, uma liberação da prefeitura de Limeira para eu abrir. Só que o meu estúdio eu atendo uma pessoa. Entendi. No máximo 2. Então foi bem tranquilo, né? Porque tem estúdios que a demanda é grande, atende 6, 8, né? 4 por horário. Tá. O meu é no máximo 2 pessoas. Então, eles falam, não, ok, está de máscara, tá tudo higienizado, dá para continuar. Entendi. Né? Então, eu consegui a liberação, até a vacina, eu lembro que eu tomei antes, né? Por conta disso também, para poder deixar tudo certinho. Né? Então, eu consegui, porque não deu para fazer em casa. Caramba. Não deu. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, aceitou o nosso convite, quase de pronto, obrigado mesmo. Tá gripada, tá aqui com a gente. Coitada. Gente, minha voz não é assim, eu prometo. Ela é um diferente. pouquinho pior, mas não é assim. Eu quero agradecer muito, obrigado mesmo. E vocês fiquem por aqui com a Diber Podcast. Não esqueçam, nosso canal no YouTube é Diber Assessoria e nos podcasts você pode achar lá Diber Podcast. Vai nos acompanhando que você vai vendo que tem bastante conteúdo, uma variedade muito grande, vasta de informação e conhecimento para você. Um abraço, ficamos por aqui. Tchau, tchau.